Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Então, irmãos e irmãs, conforme lhes disse no início da missa, o dia do Bom Pastor e o evangelho que acabamos de escutar, referente a esse dia, nos ajuda a entender sobre o pastor que somos nós, os pastores que somos nós, os líderes que somos chamados a ser, cada um e cada uma, no setor da sua vida, lá onde atua, lá onde existe, lá onde trabalha, lá onde cumpre as suas responsabilidades do cotidiano. Então, a imagem do bom pastor e, através dele, as características das boas ovelhas, das suas ovelhas de preferência, que ele estampa no evangelho de hoje, nos interessam saber. Porque ora nós somos pastores, mas também ora nós somos igualmente ovelhas. Como somos filhos e pais, muitas e muitas vezes. Então, a imagem do bom pastor é uma metáfora para falar dessa liderança que é uma exigência da vida para todos nós. Aliás, nenhum de nós nasceu para ser normal, para levar uma vida na base da mediocridade, para ser mediano, ou então simplesmente para levar as coisas empurrando com a barriga, ao Deus dará. Nós viemos ao mundo para fazer a diferença. E se nós não fizermos a diferença no uso dos talentos, dos dons, dos carismas, das inclinações, dos potenciais que nós possuímos como recursos para agir nesse mesmo mundo, nós corremos um grave risco de perder a nossa vida, de nos alienar, de nos perder de nós próprios. E a pior alienação e o pior risco em que alguém pode incorrer. Na verdade, todos nós estamos aqui com um propósito. Aliás, não existe nada nessa vida que não tenha um propósito. Tudo foi feito com uma intenção e uma intencionalidade. Tudo tem a sua finalidade. E é preciso cumprir e realizar essa finalidade. Então, por exemplo, o sol. Para que o sol foi feito? Por que é que ele existe e com que finalidade? Para produzir luz e calor. E todos os dias e todas as noites, e 24 horas por dia, ele faz isso. Em nenhum instante o sol declina dessa sua finalidade, desiste dela ou a negligencia. A laranjeira foi feita para produzir laranja, a macieira para produzir maçãs, a figueira para dar figos. Então o sol não pode muito bem um dia acordar e dizer: hoje eu não estou para nada, hoje eu vou ficar de férias, nada de calor, nada de claridade, não estou nem aí. Ele não pode fazer isso, senão o mundo se acaba. Ele provoca um caos, uma desordem sem igual.
Por que nós nos achamos no direito de dizer, eu faço da vida o que eu bem quero, eu não estou nem aí para os outros, sou mais eu nasci para ser feliz e acabou a história, eu faço o que me der na telha, eu cumpro a minha vontade, não estou atendendo à vontade, ao desejo, à recomendação de quem quer que seja, sou dono da minha vida e senhor do meu nariz. Então eu posso descansar essa semana todinha. E a outra semana, descansada, ao invés vou beber a semana todinha e eu vou viajar e vou tirar férias o mês todo. Por que é que todas as coisas têm a sua finalidade e cumprem essa finalidade, e nós que temos uma finalidade muito mais sublime, não a cumprimos? Essa é uma pergunta importante nesse dia do bom pastor. Do mesmo modo, precisamos pensar nesse nosso propósito. Se nós não cumprirmos a nossa finalidade, nós pagamos um preço muito alto. Podemos, num primeiro momento, achar que está tudo ok, que o mundo todo está sorrindo para nós, que valeu a pena passar esses 3 meses de férias, porque ganhamos um dinheiro extra e já não precisamos trabalhar tanto. Já podemos ficar em casa com a cara para cima, dentro de uma rede, vendo a internet e as redes sociais e nada mais. Mas a vida, ela não gosta de inúteis nem de inutilidades. Ela vai encontrar um jeito de expurgar os inúteis, de colocá-los para fora do jogo, porque eles não estão servindo ao propósito da vida. O mundo arruma um jeito de fazer isso. Não é nenhuma vingança de Deus, nem dos céus. Não tem nada a ver com transcendentalidade. Somos nós nesse mesmo plano. Agora, é diferente uma pessoa que está parado, está de reserva, está limitado na sua ação porque tem uma doença incapacitante. Isso é diferente, a natureza compreende, ela absorve, ela entende. E num certo mistério que a gente não consegue entender, ela ajuda e favorece essa pessoa, porque ela faz, mesmo naquela condição, o que ela pode, o máximo que ela pode. E ela tem um desejo imenso de fazer mais, mas não lhe é possível naquela situação. Agora, alguém que decide livremente não fazer quando pode fazer, a natureza não perdoa. Ela dá um troco altíssimo. E ela vai descartando a gente, tirando a gente do meio da estrada para que nós não atrapalhemos o desenvolvimento do mundo e da vida, no propósito que cada coisa nesse mesmo mundo e nessa mesma vida tem, de forma designada desde o princípio, para realizar. Não podemos não fazer o que fomos feitos para fazer. Não podemos declinar do nosso propósito, assim como o sol não pode fazê-lo igualmente. E alguém pode perguntar dentro dessa reflexão, qual é o meu propósito então? Parece uma coisa tão difícil. Eu tenho para mim que Deus nos deu dons e talentos como sinais que nos encaminham para esse nosso propósito. Primeira coisa importante é descobrir quais são meus dons, meus talentos, minhas aptidões, minhas inclinações, meus potenciais, tudo aquilo que Deus me concedeu como recurso para fazer valer a vida em mim. Descobrir meus talentos, depois desenvolvê-los e, por último e principalmente, aplicá-los na vida, para que eles produzam resultados bons para mim e para todos com quem convivo, de perto ou de longe, para que eles possam dignificar a minha vida e ao mesmo tempo contribuir para a dignificação da vida no mundo, qualificar-me e qualificar tudo e todos, desenvolver nossos talentos. Está aí um caminho bom. Nesse sentido, o propósito da vida para mim ou para um de vocês não é que alguém seja médico ou médica, ou engenheiro, ou professor ou professora, ou dona de casa, ou farmacêutica, ou padre. Isso é uma opção pessoal.
Isso é um discernimento de cada um. Está situado no tempo e no espaço, muito localizado na vida das pessoas. Essa particularidade não pertence a Deus, é escolha nossa. Agora, eu posso, sendo padre, engenheiro, médico, agricultor, trabalhador rural, professor ou dona de casa, fazer valer ali o meu propósito. Os meus dons, meus talentos, minhas inclinações, todos os recursos de que eu posso aplicá-lo lá onde a vida desabrocha para mim. Não tenho necessariamente que buscar um outro lugar, um outro tempo com outras pessoas. A vida mesma se encarrega de me abrir horizontes para que eu possa ser útil a ela e ao seu propósito em mim. Então, esse é um aspecto de fundamental importância. Depois, essa liderança que todos nós carregamos conosco, ela tem uma dimensão preliminar, que eu considero básica e indispensável para que outras características possam desenvolver-se. Qual seja? O principal líder não é aquele que lidera pessoas. Isso é secundariamente. O principal líder é aquele que aprendeu a liderar a si próprio. Porque a pessoa mais difícil da gente compreender, conhecer e liderar é a pessoa da gente. Mahatma Gandhi já dizia isso. Ele dizia, eu tenho 3 inimigos naquela altura. Um é o Império Britânico. Eita, que povo de cabeça dura, meu Deus do céu. A gente conversa com eles e eles não cedem em nada. O segundo inimigo são os meus conterrâneos, meus contemporâneos, os hindus como eu. Também é um povo que às vezes a gente tem que bater muitas e muitas vezes para poder abrir a cabeça deles. E o terceiro inimigo é um sujeito chamado Mohandas Gandhi, era ele próprio. Com os primeiros 2 eu já consegui dar umas avançadas, mas com esse terceiro eu ainda estou engatinhando. Nós somos os piores e mais perigosos inimigos de nós próprios. Então, lidar conosco e, de alguma forma, liderar essa dimensão de pensamentos, sentimentos, desejos, impulsos, emoções, que nos vão arrebatando a vida a cada dia, não é uma tarefa fácil, de maneira alguma. E ela exige de nós uma atenção, uma diligência permanentemente. Ninguém pode baixar a guarda, 1 minuto sequer. Tem que estar sempre atento a essas coisas. Quem de nós lidera a sua emoção, seu desejo, seus pensamentos? Minimamente. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque eu aprendi desde sempre que emoção e sentimento são ótimos empregados e péssimos patrões. Quando eles estão submissos a nós, eles funcionam bem. Agora, quando estão à nossa frente, como carro-chefe, nos levando e nos arrastando, nós não vamos chegar a bom termo. Então é preciso que o líder de hoje, em qualquer setor da vida, ele possa fazer esse domínio, esse controle mínimo daquilo que é ele por dentro. Depois, uma das características das ovelhas que o Cristo nos coloca aqui, o Evangelho nos coloca, é que eles escutam a voz do pastor. A gente vive num tempo onde se perdeu a escuta. Ninguém escuta mais nada, ninguém escuta mais ninguém. Eu costumo achar que nós somos uma ilha ruidosa, cercada de barulho por todos os lados. A gente é ruidoso e tem barulho por todo canto. E a gente se habituou com o barulho. Quando tem silêncio demais, a gente fica louco, não sabe o que faz com ele. Quando a gente está em casa, por exemplo, no dia em que todo mundo saiu de casa, nós sobramos lá sozinhos, aquela manhã toda, um dia de domingo, que é um dia diferente, e começa a gente já liga o rádio lá na cozinha, a televisão na sala e a internet na frente, porque tem muita gente falando, dá a impressão de que eu não estou só. A gente se detesta, na verdade, porque não aceita minimamente conviver com esse silêncio que fala. Às vezes ele é tão ensurdecedor que a gente prefere os barulhos de fora e vai substituindo essa necessidade que a gente tem urgente de viver o silêncio.
Tudo na gente fala. Uma dor fala, uma febre fala, a perda do emprego fala, um desentendimento familiar, uma enfermidade, um acidente, uma tragédia, uma morte de um ente querido, mas a gente não quer escutar. Prefere escamotear e encontrar uma forma de se refugiar e fazer de contas que não tem nada dizendo nada para nós. Vamos deixar passar. É importante que a gente aceite esse silêncio. Tem um pajé americano que um dia perguntaram a ele: o que é que o senhor faz aqui nessa tribo? E ele, como sábio, disse: eu ensino o meu povo a escutar. É o primeiro mandamento dele. Depois ele tinha mais 3. Ensine o meu povo que tudo está em transformação, que tudo tem a ver com tudo, e que a terra não nos pertence, nós é que pertencemos à terra. 4 ensinamentos, todos começam com o primeiro, referente à necessidade imperativa da escuta. E a gente não se escuta. Rubem Alves, com quem eu tive o prazer de estudar pelo menos um semestre quando fazia filosofia em São Paulo, ele dizia uma coisa que eu achava engraçada, mas muito assertiva. Ele dizia: tem muito curso de oratória por aí, né? O pessoal vende muito curso de oratória. Aprenda a falar bem em público. Ele disse: eu queria que alguém inventasse um curso de escutatória. A gente está precisando aprender a escutar. Falar a gente vai desembestando e fala aí de qualquer jeito. Uma criancinha pequena, né, começa a balbuciar e daqui a pouco já desembesta. E para a gente fazer essa criança parar é uma dificuldade. Tem que ter um aprendizado, ela tem que se introduzir para também escutar, para também silenciar, muito menos para gritar. Então é muito importante isso. Tudo em nós hoje, de alguma forma, nega o silêncio. Até as nossas orações são muito ruidosas, orações pessoais. As orações da gente são cheias de palavras, desejos, pedidos, um rosário de promessas que a gente tem que dizer. Quando de fato rezar nunca foi falar, sempre foi silenciar, sempre. Porque quando a gente fala muito na oração da gente, na reza da gente, a gente não escuta Deus, a gente escuta a palavra da gente. Estou falando e estou me ouvindo. É preciso parar para que Deus fale. No silêncio a gente o escuta, quem sabe. As nossas próprias celebrações, via de regra, são muito barulhentas também. Temos celebrações maravilhosas, onde tudo acontece dentro do seu tempo, mas há algumas onde a gente tem dificuldade de silenciar, não tem espaço nenhum para silêncio, todo espaço é preenchido, lemos, falamos, cantamos, gesticulamos, batemos palma, e assim vamos preenchendo todo o tempo de ouvir e de silenciar. E tem até algumas celebrações, eu lembrava hoje na missa das 5, algumas vezes a gente vem para a missa, vou para a igreja, chegar um pedacinho mais cedo lá, para eu respirar e rezar um pouquinho no meu silêncio. E deixam. A gente chega e estão rezando o texto. Aí é mais conversa. Não é que o texto não seja bom, mas talvez é a coisa certa na hora errada. Porque a gente foi para a igreja, foi para rezar, participar da missa, não foi para rezar o texto. A gente já rezou o texto em casa, vai rezar mais tarde em família. O lugar da igreja é o lugar do silêncio, no máximo uma musicazinha instrumental, para ajudar a gente a entrar nesse clima e ficar esperando pela missa, quando ela vier. Outras vezes tem gente ensaiando, não é? O caso não é que esse pessoal aqui já é muito bem ensaiado, e aí, claro, faz a coisa certa. Mas às vezes, é uma coisa mais odiosa que existe, no sentido pleno do termo, é você chegar numa missa e estão lá ensaiando, porque não houve tempo nenhum para ensaiar. É isso, o tom não é isso não, baixa o tom, aí vai, sobe, desce e tal, e a gente querendo se sossegar um pouquinho, mas não consegue. Isso tudo para dizer para vocês que a gente precisa cavar o silêncio, treinar o silêncio, encontrar espaço para colocá-lo aí. E quando a gente termina a comunhão, que esse tempo é precioso do silêncio, nem que seja um minuto, mas a gente devia sentar-se ali, comungou, agora eu preciso silenciar. Sou eu e Deus que está em mim, que eu acabei de comungar. Mas não deixam não. É normal que geralmente a gente está terminando de fazer a purificação aqui do cálice, né?
e aí o pessoal está cantando, mas quando viu que o padre não terminou ainda, e ainda vai uma estrofezinha, a gente bota a estrofe, porque a gente não reconhece o valor do silêncio. E quando termina de cantar, aí canta outra música, chamada de ação de graças ou coisa que o valha. Essa música é para tranquilizar as pessoas. Elas estão pensando é de silêncio para se tranquilizar, não é de música mais não. Cantar a missa todinha. Isso para dizer para vocês, em forma de brincadeira, mas sem deixar de dizer a verdade, que a gente precisa cultivar momentos de silêncio em todos os momentos e espaços da nossa vida. Depois, as ovelhas de Cristo são aquelas que conhecem a voz do pastor, conhecem o pastor e o seguem. Eu diria, conhecem porque antes se dignaram conhecer-se a elas próprias. Hoje a gente vive esse cúmulo da alienação, conhecemos tudo e não nos conhecemos. Tem um ditado no Oriente que diz assim: quem conhece tudo e não se conhece, ainda não conhece nada. Tem a ilusão de que conhece, mas não conhece. O que significa nos conhecermos? Entre outras coisas, significa nos aceitarmos como somos, sem tirar nem acrescentar nada. Olhar-nos no espelho e aceitar aquilo que ele nos revela, de bom ou de mal, de feio ou de bonito, não importa. Ele não mente. O que a gente vê é o que a gente está refletindo naquele exato momento. Trata-se, por exemplo, de aceitar o nosso passado, os nossos erros, reconciliar-nos com as nossas imperfeições, aceitar o nosso envelhecimento, a nossa idade e as limitações que naturalmente isso acarreta em nós. Como é complicado aceitar que a gente está envelhecendo, que aparecem rugas, que a boca já não é mais naquele formato que a gente gostaria que fosse, que a testa já está mais franzina, que as pernas já não obedecem o ritmo que a gente gostaria que obedecesse. Aceitar as limitações da velhice não é uma coisa fácil. Exige muita sabedoria, muita resignação e resiliência, mas muita fé, sobretudo, no plano de Deus para nós. E eu sempre que falo nisso, em aceitar a nossa velhice, eu me lembro daquela história de dois rapazes que se encontram já bem maduros, e um deles diz para o outro: olha que bom lhe ver aqui, agora lembrei-me do seu avô. Quando eu morava lá na nossa terra, o seu avô era muito engenhoso, ele era inventor, até a gente chamava de professor Pardal, porque ele inventava um monte de coisa e dava certo. Me dê notícia de seu avô. E ele disse: meu avô, ele sempre foi com aquela veia de invenção. Ele inventou, por último, há uns tempos atrás, ele inventou uma pílula da juventude, do rejuvenescimento. Ele disse: mas foi, como é que foi? Foi. Ele inventou, criou essa pílula, ele próprio tomou e ele rejuvenesceu 30 anos. Eu disse: não é brincadeira, foi. Ele tinha 80 anos e parecia uma pessoa de 50 anos. Ele disse: então ele está feliz da vida. Disse: não, ele queria mais. Aí ele melhorou a pílula e aí quis baixar. Tomou a pílula melhorada e aí rejuvenesceu mais 20. Ficou com 30 anos. Disse: mas é uma coisa fabulosa. Aí ele parou. Não, ele queria mais, ele queria começar do começo. E aí ele melhorou a pílula, tomou a pílulazinha, e aí tornou-se uma criancinha, um bebê maravilhoso, com 2 anos de idade. E o rapaz, assim admirado, disse: e aí, o que aconteceu depois? Ele disse: não, aí ele pegou o catapora e morreu. Não adianta querer rejuvenescer assim não, sabe? Aceite sua velhice, né? Você está vivo. E é verdade que a velhice nos incapacita para muitas coisas, fecha as portas para muitas possibilidades, mas para uma pessoa atenta, a velhice abre as portas para muitas outras, nos capacita para muitas outras possibilidades. E às vezes, porque a gente está muito saudoso daquilo que não faz mais, a gente não consegue perceber aquilo que pode fazer. É o mesmo tempo, a mesma energia que a gente está dissipando, canalizando para uma coisa, quando precisa dela para outra coisa. E por último, as ovelhas de Cristo são aquelas que o seguem. Seguir não é imitar. A gente pensa que seguimento é imitação.
Aliás, Jesus Cristo é inimitável. Nenhum de nós tem o direito de imitar ninguém, muito menos Jesus. Aliás, toda imitação é uma falsificação barata do modelo original. Seguimento é outra coisa. A gente olha para a pessoa que a gente quer seguir, se inspira nela e faz do jeito da gente. Faz com o talento da gente, com o dom da gente, onde a gente está, com as pessoas com quem estamos envolvidos e nos propósitos que nós alimentamos como nossos. Seguimento é muito diferente. E é por isso que, nessa perspectiva do seguimento, eu posso pensar coisas que Cristo nunca pensou. Eu posso dizer coisas que Cristo nunca disse. Eu posso fazer coisas que Cristo nunca fez, e nem por isso ferir Jesus Cristo, ser infiel a Jesus Cristo. Pelo contrário, eu faço do meu jeito, e quanto mais original eu for, mais parecido com Ele eu me torno. Isso é seguimento. Que nós aprendamos, por esses caminhos do pastoreio divino, a viver também o nosso pastoreio humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.